vindo, já... Pode entrar. Abre o portão dela. Obrigada, Maurício. Tudo certo. Oi. Se tu clicar ali em segurança, dá para habilitar para todo mundo poder compartilhar a tela, aí não precisa liberar um a um. Tá bom, obrigado. Mas eu mesmo que vou compartilhar aqui. Ah, perfeito. Qualquer coisa me chama aqui. Tá, joia, obrigada. Bom, gente, já iniciamos a nossa gravação. Apesar do... Não, quem está com o microfone aberto agora é a Rafaela, mas a Auri de Garuva já fechou. Para mim já está tudo certo agora. Boa tarde a todos, então, e a todas. Eu sou Maria Cristina Willeman, sou coordenadora técnica do COSEMES e coordenadora da Mostra Catarinense Brasil Aqui Tem SUS. E a Fabiana me acompanha na coordenação dessa mostra, ela lá do município de Tubarão. Fabiana, por favor, se apresente. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Fabiana Schilter Trevisol, sou professora universitária aqui da Unisul de Tubarão, sou pesquisadora na área da saúde e, com uma grata satisfação, faço parte da comissão organizadora dessa mostra, aguardando ansiosa aí pelos trabalhos que vão ser inscritos. Esperamos tirar as dúvidas no decorrer agora da nossa apresentação. Muito bem. E o nosso congresso, então, ele vai acontecer entre 11 e 13 de abril, no município de Tubarão, em Capivari de Baixo, onde espero conhecer todos vocês de forma presencial e de forma abraçal, assim que a gente possa abraçar. Eu gosto de abraçar todo mundo, porque eu tenho 1,80 m, todo mundo fica dentro do meu abraço de verdade, então, e não vai ter problema. A Vânia mandou uma pergunta ali, se vocês podem fazer... enquanto regional, vocês podem fazer um trabalho macro-regional ou regional, mas um município tem que ser o que vai escrever, porque, afinal de contas, é uma amostra municipal, né? Mas vocês podem elencar um município para fazer a inscrição do trabalho. Eu vou fazer uma apresentação rapidinha, ela vai ter em torno de 20 minutos, e no final nós vamos responder as dúvidas que já foram enviadas pelo formulário, e também essas outras novas que surgirem. Eu vou colocar minha apresentação aqui na tela. Quando ela estiver aparecendo, por favor, me digam, porque eu vou parar de ver vocês quando a apresentação aparecer. Apareceu, Maria Cristina, só falta colocar no modo apresentação. Tá, joia. Vamos ver se consigo ir aqui. Tá na tela de resumo. Isso, perfeito. Tá, joia, então. Então, a gente está fazendo vai passar agora o edital da 5ª Mostra Catarinense Brasil Aqui Tem SUS. Essa mostra, nós vamos selecionar os 20 melhores trabalhos do estado de Santa Catarina, e esses 20 melhores trabalhos irão representar Santa Catarina na Mostra Nacional, que vai acontecer entre 15 e 19 de julho em Brasília. Então, além de a gente ter a premiação do nosso estado, os 20 melhores trabalhos receberão um troféu, uma premiação, né? E eles representarão o estado na Mostra Nacional. Essa é a 5ª vez que nós fazemos essa mostra vinculada à Mostra Nacional no nosso estado. O que pode ser enviado? Essa é uma oportunidade de enviar as experiências bem-sucedidas do SUS nos municípios catarinenses. O que é uma experiência bem-sucedida? É aquilo que vocês, técnicos, gestores, coordenadores aí dos municípios, entendem que é uma boa prática em saúde pública, uma boa prática no SUS, uma boa experiência. Ela precisa ser inédita? Só o meu município faz isso? Ou é a primeira vez que a gente está enviando o trabalho para essa amostra? Não necessita ser inédita. Então, pode ser uma aplicação de um programa que seja aplicado em outros municípios, mas que ele tenha um diferencial, que ele tenha tido bons resultados, que ele tenha tido boa aceitação. Então, elas não precisam ser inéditas, podem ser repetidas com os outros municípios, ou seja, que sejam implementadas a partir de uma política que não seja só local, e elas também não precisam ser inéditas no sentido de ser a primeira vez que estão sendo publicadas.
Então, elas não precisam ser inéditas. O que elas têm que ser? Elas têm que ser efetivamente implementadas nos municípios, ou seja, elas não podem ser um projeto. Então, por isso que a gente precisa atentar de ser um trabalho que já está acontecendo, estar contribuindo para a gestão do SUS, seja na garantia do direito da população, seja no sentido de estar acontecendo acesso ao cuidado, melhor acesso ao cuidado, melhor política de educação em saúde, por exemplo, no município. Então, alguma experiência que tenha sido enviada no sentido de projeto, que ela não tenha resultados, ela não será avaliada como uma experiência bem-sucedida. O que nós temos como regra? Quais são as que não podem ser reenviadas para essa amostra desse ano? São aqueles trabalhos que já foram premiados em edições anteriores no Brasil Aqui Tem SUS. Então, elas não podem ser exatamente a mesma, né, pessoal? Mas pode ser o mesmo trabalho, a mesma experiência, escrita de uma outra forma, com outro olhar, com uma outra visão de gestão do SUS. O que não pode ser? Não é um trabalho de pesquisa, não pode ser um trabalho de pesquisa. Ele tem que ter resultados avaliados, sim, mas não pode ser um trabalho de pesquisa. Como é que é realizada a avaliação? Os critérios de avaliação, eles estão postos no edital, são avaliados a partir de resultados alcançados, relevância, aplicabilidade da experiência, alinhamento às diretrizes e princípios do SUS e inovação. Esses primeiros critérios, que tem essa pontuação que está variando ali, como está aparecendo, eles são considerados na avaliação online. Na avaliação presencial, então, eles somam 85 pontos, se vocês podem perceber. Esses critérios, eles também serão considerados na avaliação presencial lá no congresso que vai acontecer em Tubarão e Capivari. Só que se somam mais 15 pontos daquele momento da apresentação. É claro que os trabalhos, o trabalho escrito, ele não é exatamente o mesmo trabalho apresentado. Às vezes a pessoa tem uma melhor desenvoltura na apresentação e consegue mostrar resultados que ganhem 20 pontos, por exemplo, na avaliação presencial, mas que não tiveram essa pontuação na apresentação online, porque o que está sendo avaliado no trabalho que foi pontuado de forma online? O que foi escrito, né? Então, aquela pessoa que tem melhor desenvoltura, aquele local que tem melhor desenvoltura, ele tem uma apresentação melhor na escrita. Como é que se seleciona os trabalhos para irem apresentar presencialmente? De todos os trabalhos que vocês apresentarem, que vocês escreverem, todos eles serão avaliados por estes mesmos critérios. Então, todos os trabalhos serão avaliados por esse mesmo critério e eles receberão uma pontuação. Essa pontuação, então, nós vamos ranquear os trabalhos todos a partir da soma da nota desses trabalhos, né? Desses trabalhos aqui, de resultados, relevância, vamos ranquear esses trabalhos e este ranqueamento é que vai dizer quais são os 40 que tiveram notas maiores e que farão a sua apresentação oral lá no Congresso, e também veremos os 100 próximos, os 100 trabalhos que serão apresentados em forma de banner lá no Congresso, certo? Para a premiação, para a ida ao Congresso Nacional, serão avaliados os 40 trabalhos que farão a apresentação presencial, que vão ter a nota recebida do trabalho online, com a nota recebida na apresentação presencial, vão ter uma média, né? Vai ser essa nota dividida por 2, e aí sim, os 20 melhores trabalhos é que vão ser apresentados no Congresso Nacional em Brasília, certo? Esses trabalhos, eles vão ser elencados segundo 3 áreas, grandes áreas. São aqueles trabalhos que são de gestão do SUS,
que serão aquelas experiências que elas versam sobre os aspectos gerenciais, administrativos e políticos do SUS, seja de planejamento, de estratégia de gestão, em qualquer uma das áreas de atuação. Então, se eu tenho um trabalho, por exemplo, de PICs, né? de práticas integrativas e complementares, mas eu estou fazendo um trabalho sobre planejamento e gestão de PICs, ele cabe na área 1. Na área 2, cabem os trabalhos de atenção à saúde, e são todas aquelas experiências que elas versam sobre cuidados assistenciais ao usuário, grupos ou atividades no município. Então, usando o mesmo exemplo, se o trabalho que eu estou escrevendo é sobre PICs, mas sobre a prática com usuários, sobre grupos terapêuticos, sobre uma ação específica da terapia integrativa e complementar, aí ele cabe na área 2, porque ele é um trabalho de atenção à saúde. Na área 3, cabem aqueles trabalhos que versam sobre a prevenção, promoção e processos de trabalho no SUS, que são Educação em Saúde e Gestão do Trabalho. Então, se ele for um trabalho voltado mais para a área de educação, que verse sobre... Vamos de novo usar um exemplo de trabalho de PICs, que verse sobre sobre educação no sentido de educar a população para desmedicalização ou não medicalização, por exemplo, oferecendo como alternativa as PICs, que na sua escrita ela verse mais para uma área voltada à educação e saúde, ela cabe então na área 3. Houve uma confusão, gente, quem já tentou escrever o trabalho no site da mostra, vocês vão ver lá que não está escrito área, está escrito temática. Quando vocês escreverem o trabalho, vocês vão escolher a modalidade, que é a modalidade 1, que são trabalhos municipais, e vocês vão escolher a temática. Então, vocês vão escolher a temática 1, 2 e 3. Para nós, na área de gestão dos trabalhos, não aparece a descrição de cada uma das áreas, mas para vocês há uma descrição da temática, que não é isso que eu estou te dizendo, que está no nosso edital, gestão, atenção e educação. No entanto, vocês não precisam se preocupar com a descrição da área que está lá. Vocês vão escolher a temática 1, 2 e 3 de acordo com o nosso edital. Gestão do SUS, atenção à saúde e educação e saúde e trabalho no SUS. Se vocês, porventura, não alteraram fizeram a inscrição do trabalho numa área 10, área 9, temática 10, que tinha a ver com o objeto do seu trabalho, e vocês quiserem entrar lá no trabalho de vocês e editar e alterar para a temática 1, 2 e 3, que coincida com o nosso edital, ótimo. Se não alterar, não tiver feito essa alteração até a avaliação, não se preocupem. Por conta dessa inconsistência, nós da coordenação científica do Congresso iremos reclassificar os trabalhos baseados nos títulos dos trabalhos de vocês para coincidir com essas 3 áreas que nós publicamos no nosso edital. Então, houve essa inconsistência. O site que vocês estão escrevendo a amostra é o site de trabalhos do CONASEMS, e as temáticas colocadas lá são as temáticas que estarão postas no congresso do CONASEMS. Até nós abrirmos o nosso edital, não havia a publicação disso, a gente achou que poderia editar essa parte no site lá e deixar de acordo com as temáticas propostas no nosso edital, mas não foi possível em tempo hábil. Nós já estamos providenciando isso para o ano que vem, mas, portanto, nós temos essa inconsistência. O que vale no nosso edital, na nossa amostra é o que está posto no edital, certo? Mas não se preocupe, nenhum trabalho será prejudicado ou terá avaliação não realizada por conta dessa inconsistência de área e de temática que está posta no nosso edital, certo?
Até se tu me permite, né, Maria Cristina, um dos cuidados que a gente teve esse ano foi realmente ter avaliadores com expertise nessas áreas e que vão ser os mesmos avaliadores para os trabalhos de cada área, então, o que também facilita essa reclassificação e uma padronização das avaliações, para não ter nenhuma inconsistência. Exatamente, bem lembrado, Fabiana. Então, nós teremos todos os trabalhos de cada uma das áreas serão avaliados pelas mesmas pessoas e concorrerão dentro da sua área com trabalhos avaliados pelas mesmas pessoas, para a gente não correr o risco de um avaliador ter sido, entre aspas, mais bonzinho e dar melhores notas e deixar a concorrência desleal para aquele trabalho que caiu com um avaliador que seja um pouco mais rígido na sua avaliação e acabe atribuindo notas menores. Então, dessa forma de ter os mesmos trabalhos de toda a área avaliado pelas mesmas pessoas, a gente não terá essas discrepâncias que podem ser ocasionadas pelos avaliadores. Mais uma vez, lembrando que os trabalhos só concorrerão com os trabalhos da mesma temática, da mesma área ali, certo? Então, os trabalhos de gestão concorrerão com trabalhos de gestão. Os trabalhos de atenção concorrerão com os trabalhos de atenção. E os trabalhos de educação concorrerão com os trabalhos de educação. Nós teremos 40 apresentações presenciais lá. Então, nós ranquearemos os trabalhos a partir das áreas propostas aqui, certo? Então, irão apresentar os melhores trabalhos de gestão, os melhores trabalhos de atenção, os melhores trabalhos de educação. Quantas dessas 40 vagas, serão dadas para cada uma das áreas? O quanto for proporcional para aquela área ali. Eu acho que vou passar a apresentação, que eu acho que eu tenho uma... Maria Cristina, a gente vai deixar as perguntas para o final, mas a Fraiburgo está perguntando assim, quando um trabalho se encaixa nas 3 áreas temáticas? Acho que nesse caso, nós da organização vamos ter que acabar enquadrando ele num dos 3 por conta dessa questão da proporcionalidade. Isso mesmo. E se você já quiser enquadrar, então, assim, aqueles que já estiverem enquadrados corretamente, certo? Na área 1, na área 2 e na área 3, eles ficarão desta forma. O que vai acontecer? Que eles forem enquadrados na área 9, na área 8, que nós vamos, a partir do título, reenquadrar na área que corresponda do edital, certo? Eu quero trazer aqui a proposta, a explicação de como é que a gente selecionará esses trabalhos. Serão apresentados, então, 40 trabalhos de forma oral durante o congresso. Esses 40 trabalhos, eles serão distribuídos de acordo, essas 40 vagas serão distribuídas de acordo com as vagas nas áreas propostas ali. Então, por exemplo, se nós tivermos 300 trabalhos inscritos, dos quais 150 destes trabalhos são inscritos na área 1, ou seja, são trabalhos de gestão. Então, quer dizer que a área de gestão terá 20 vagas, e os 20 melhores trabalhos destes 150 é que farão a apresentação oral, com a melhor nota da avaliação online é que farão a apresentação oral, certo? E os 50 próximos, né, os 50 melhores, as próximas notas, próximas 50 melhores notas é que farão a apresentação em banner. Então, a gente vai fazer um ranqueamento das notas, uma distribuição desses trabalhos, dessas vagas proporcionalmente ao número de trabalhos, e faremos a seleção, mostraremos para vocês como eles foram selecionados os trabalhos para serem apresentados lá, certo? Então, essa lógica serve tanto para apresentação oral como para apresentação em banner, sendo que nós temos 40 vagas para apresentação oral e 100 vagas para apresentação em banner durante o congresso. Serão utilizados como critérios de desempate, né, caso haja empate neste ranqueamento,
A maior nota no item aplicabilidade, né? Sendo que o que a gente preza é que isso vire um exemplo para o gestor vizinho, para um gestor com um município condições semelhantes possa aplicar aquela experiência. Resultados alcançados, então aquela experiência que impactou mais na vida das pessoas. Relevância, que é um item que relevância é um conceito mais difícil de dizer, mas o quanto é relevante para o SUS, o quanto é relevante a aplicação daquela experiência, que seja alinhada, maior nota no alinhamento às diretrizes do SUS e maior item no caráter inovador. Esses também são aqueles adotados pelo Congresso do CONASEMES, os critérios de desempate. Como é que vai acontecer a apresentação oral, então, daqueles 40 trabalhos que foram selecionados para apresentar de forma oral? São 10 minutos no total, esses 10 minutos, caso o apresentador queira incluir vídeo, outros materiais, fotos, fiquem à vontade, só a gente recomenda que teste antes naquele ambiente de apresentação, para que não haja problemas de passar o vídeo e que o apresentador acabe perdendo tempo nessa apresentação. A gente recomenda que leve a apresentação de vocês, seja em PowerPoint ou vídeos complementares em pendrive, que a gente pode ter dificuldade de internet na hora, então, passa pelo WhatsApp, está no meu e-mail, então vocês são responsáveis em colocar a apresentação no equipamento antes do horário determinado para a apresentação de vocês, certo? Então, levem em pendrive esse trabalho, para que não tenha problema de conexão lá. A gente não tem um modelo de apresentação pré-disponibilizado ou posto. Isso é para vocês usarem a criatividade de vocês, explorarem as fotos, imagens dos municípios, dos trabalhos que mais referenciam o trabalho de vocês, certo? E durante a apresentação oral, nós teremos 3 avaliadores que avaliarão a apresentação de forma presencial. E essa nota da apresentação oral, ela vai compor com a apresentação online e vai se somar, a média dessa nota é que vai ranquear os trabalhos, cujos 20 melhores serão apresentados no Congresso do CONASEMES, em julho. Apresentação em banner também, nós não temos um modelo de banner, somente um tamanho, né? Um tamanho específico, que é 90 por 120, e esse modelo ele tem que ser vertical, assim, né? Ele tem que ficar nessa posição para ele ser pendurado nos banners. Somente serão avaliados os banners impressos e somente o banner deve ser levado de forma impressa no dia do congresso para aqueles que foram selecionados para apresentação em formato de banner. Não é preciso enviar esse modelo de banner agora, no momento da inscrição, viu, pessoal? Também, lá no site do Congresso, há um espaço para enviar um JPG, um JPEG lá de imagem do trabalho. Isso também tem a ver com o Congresso do CONASEMES, não com o nosso, e não é obrigatório. Não muda a avaliação de nenhum trabalho ter enviado essa imagem ou não ter enviado agora, tá bom? Somente os trabalhos selecionados para apresentar em formato de banner que devem levar impresso no momento do congresso. Lá no congresso, nós vamos ter pedestais distribuídos ao longo do espaço e o responsável pelo trabalho, ele deve levar o seu trabalho e pendurar lá, de acordo com o local disponível, por ordem de chegada, que eles chegarem primeiro, vão escolher o melhor lugar, o lugar de maior trânsito, que está mais perto daqueles que vocês acharem que é mais adequado. Trabalho sobre medicamento, perto de um patrocinador que fala de medicamento, então já são áreas afeitas, então é importante escolher esse lugar lá para que ele seja mais visitado pelo público. No final do evento, o próprio responsável retira e leva embora o banner, aqueles que não puderem serem retirados, infelizmente, serão descartados. Mas é muito bacana levar de volta para a sua unidade básica, para a sua área de apresentação, para o município também ficar para o trabalho também ser apresentado para o município, certo? Na inscrição, quais são as informações necessárias? São básicas: município, região, macro-região,
o nome do gestor do município, nome completo do autor principal com CPF, e-mail, endereço completo e telefone, nome completo de outros autores do trabalho, que são no máximo 5 esses coautores, certo? O certificado sai no nome do autor principal, responsável e dos 5 coautores, tá bom? O nome completo do responsável, da inscrição e o apresentador com cargo e órgão vinculado. Esse responsável é o que vai ser contactado, é o que vai fazer a apresentação oral, é que vai levar o banner e que vai levar o trabalho para o congresso do CONASEMS, caso ele seja selecionado. Mais uma vez frisando, apesar de haver o espaço do envio do trabalho em formato de imagem, de banner, não é necessário o envio. Se quiser enviar, tudo bem, não é necessário e essa imagem não será avaliada para compor a nota dos trabalhos, tá bem? Isso é uma prerrogativa do Congresso do CONASEMS e nós usamos o mesmo site deles e por isso que ele está lá. Mas nós não prevemos isso no nosso edital e não é necessário incluir lá. Inclusive, necessário com 2 S, que aqui na apresentação está escrito com S só. Eu vou falar rapidamente sobre os aspectos lá do site, depois a Fabiana vai falar o que deve conter em cada uma dessas partes. Lá, na postagem do trabalho, os espaços eles são pré-determinados para cada uma das partes do resumo. E aquele número de caracteres que tem lá é o máximo. Então, o que eu recomendo? Que vocês escrevam o trabalho num documento externo ao sistema. Pode dar um erro, pode cair na internet, pode dar uma falha no sistema durante a inscrição. Então, é importante ter esse arquivo salvo já, esse trabalho escrito em outro lugar. E já contar o número de caracteres antes de fazer a postagem do trabalho, para que não fique nenhuma parte de fora da postagem do trabalho. Então, é importante contar isso lá. Vocês vão escolher a modalidade 1 lá, e a temática 1, se o trabalho de vocês for de gestão, a temática 2, se o trabalho for de assistência, e a temática 3, de for educação e gestão do trabalho em saúde, certo? É isso que vai ser considerado. Nós vamos conferir se deu tudo certo lá, se realmente os trabalhos de 1 são de gestão, o 2 de assistência, o 3 de educação. Aqueles que estiverem inscritos em temáticas 8, 9, que é a possibilidade, nós iremos reclassificar para essa 1, 2 e 3, certo? Se o trabalho for das 3 áreas, muitos deles são transversais, né? Muitos trabalhos, vocês podem escolher a área que vocês acham que é mais afeita, lembrando que esse trabalho vai concorrer com outros daquela mesma área, né? Com outros da assistência, outros da gestão, e caso ele esteja reclassificado inadequadamente, nós iremos reclassificar antes da avaliação, tá bom? Então, esse é o número de caracteres, é importante que vocês contem antes de fazer a postagem do trabalho. Agora, a Fabiana vai falar um pouquinho o que deve conter em cada um desses espaços do resumo, em cada uma dessas partes do trabalho. Pode, a palavra é sua. E só lembrando também que ali na contagem dos caracteres é a contagem com os espaços, né? Então, quem for escrever esse resumo no Word, por exemplo, já tem lá a ferramenta de contar caracteres para vocês conseguirem fazer os ajustes antes de copiar e colar no site do evento. Bom, então aqui eu vou falar um pouco mais e dar algumas dicas do que deve conter cada uma das partes dessa inscrição para que vocês atinjam aí uma pontuação interessante e também consigam organizar o trabalho para que ele fique coerente, né, e seja bem avaliado. Então, começando pelo título, o título, como vocês observam, é um título bastante curto, né, 100 caracteres, é algo bastante conciso de a gente ter que definir, dar um nome para esse nosso trabalho, para essa nossa proposta. Então, é bem importante que o título, ele já deixe muito claro qual a proposta desse trabalho, qual foi o principal objetivo ou resultado alcançado,
Algumas situações que às vezes a gente pode tentar até diminuir o tamanho do título, trazer uma ideia mais geral, sem talvez especificar a unidade de saúde ou o município, se não couber, e deixar isso lá para a parte metodológica. Então, aqui o título é o que deveria ser o maior chamariz, né? O que mais traz a vontade da gente querer ler esse resumo, e às vezes é uma das últimas coisas que a gente faz quando escreve uma proposta, a gente deixa para dar o nome desse trabalho ao final, informando, então, qual é o objeto de estudo, qual é a experiência que vocês estão querendo socializar nessa amostra catarinense. Depois, na apresentação, ela também poderia ser considerada uma introdução desse trabalho, né? Então, aqui na apresentação, vocês devem trazer um enunciado trazendo justamente qual é o problema ou a questão que vocês estão construindo essa sua experiência. Então, como a Maria Cristina ali deu o exemplo, vou dar um outro, né? Vamos supor que lá no meu município eu tive uma experiência exitosa em reduzir o tempo de espera para receber os medicamentos na farmácia central, né? Então, aqui vocês têm que colocar, né? Trazer essa problemática, que a retirada de medicamentos na farmácia central acaba, né, tendo um grande volume de pacientes, o que acaba onerando o tempo de espera, enfim. Então, vocês têm que trazer esse problema e já, ao final, fazer o link com o objetivo, né? Então, trazer o porquê dessa proposta, por que foi tido essa ideia de tentar resolver esse problema. Então, aqui é muito importante que vocês, nessa problematização, caracterizem um pouco o local onde essa proposta está sendo realizada. Então, o local que foi feito, o período que foi feito, o ano, o mês, quem foi a população-alvo a ser contemplada com essa proposta e o porquê que vocês resolveram trabalhar com essa questão. Então, aqui, basicamente, a problematização é vocês venderem um pouco o peixe dessa experiência exitosa, do porquê que ela é importante, do porquê que vocês acabaram trabalhando com ela e agora estão socializando nesse evento. Depois vem a questão dos objetivos, que normalmente a gente espera um objetivo mais geral e que ele pode ser detalhado em objetivos específicos. Como regra, a gente tem que um objetivo, ele sempre se inicia com um verbo no infinitivo, né? Então, verificar, apresentar, socializar, investigar. Então, eu começo com uma frase no infinitivo e eu vou ter que, no decorrer desse resumo, encontrar o atingimento de cada objetivo. Então, se um dos meus objetivos era, por exemplo, construir um protocolo de atendimento, lá nos meus resultados eu vou ter que encontrar esse protocolo de atendimento. Então, sempre eu tenho que avaliar também, e é um papel que os avaliadores têm, de verificar a coerência desse resumo, e isso vai interferir na avaliação e, obviamente, no ranqueamento. Então, a gente pode ter um objetivo mais abrangente e depois a gente pode começar a esmiuçar em 2, 3 objetivos específicos e que a gente traga já aqui a contribuição dessa experiência, né? Por que que ela foi feita, para quê, qual a sua finalidade no final. Eu fechei aqui, pode passar o próximo. Bom, depois vem a parte da metodologia, que, particularmente como avaliadora, é uma das partes que eu mais gosto de observar, que é justamente para permitir a replicação. Vamos pensar juntos, nós estamos numa amostra em que a gente está socializando uma experiência exitosa, que deu certo no meu município, na minha regional, na minha unidade básica, e eu tenho que viabilizar que outras pessoas que vão ler o meu trabalho, que vão ler o meu banner, ou que vão assistir a minha apresentação oral, vejam assim, como é que foi feito lá vou pegar o município aqui, né, lá em Massaranduba. Lá deu certo, vou tentar fazer aqui também. Então, aqui vocês têm que trazer esse passo a passo da estratégia que foi criada nessa experiência, seja ela de gestão, de assistência, de educação e saúde, como que foi feito, o passo a passo, desde o problema, de que forma que foi feito, quais as estratégias foram feitas, quais os atores envolvidos, se teve algum custo relacionado a isso. Então, o como foi feito.
e em seguida a gente vem para a parte dos resultados, né? Então, os resultados é muito importante, aí eu trago como exemplo o evento anterior, que vocês tragam, de fato, os dados que comprovem o êxito dessa experiência, porque muitas vezes a gente vê resumos que era só uma proposta, um projeto, como a Maria Cristina falou, e eu não tenho resultado, então seria quase o projeto, mas sem saber se deu certo ou não. Então, aqui é interessante ilustrar. No texto vocês não vão conseguir, mas se a proposta for ranqueada e contemplada, muito importante no dia do evento, foto, vídeo, ou no caso do trabalho escrito, se puder ter uma descrição ou até dados quantitativos, isso vai aumentar o ranqueamento desse trabalho, né? Então, se, por exemplo, naquele exemplo inicial que eu falei para vocês, eu tenho uma proposta de como reduzir a fila para retirar medicamento na farmácia central, eu posso tentar trazer um resultado. Olha, depois da nossa experiência, conseguimos reduzir o tempo em tantos minutos, ou teve uma maior satisfação dos usuários do serviço, e aí trazer alguns relatos positivos desses usuários. Então, aqui, para a parte escrita, como a gente tem uma limitação de caracteres, fica muito complicado ilustração, tabela, gráfico, tá? O sistema ele não vai conseguir permitir, então é preciso que vocês façam um texto nessa quantidade de caracteres mostrando os resultados principais, mas depois no dia do evento, no próprio banner, ou se for uma apresentação oral, aí vocês vão ter um pouco mais de lastro para poder daí ilustrar melhor esses resultados. É até uma pergunta da Débora aqui. Se for a Maria Cristina, depois pode me ajudar nisso, eu acho que o sistema não vai conseguir filtrar, pegar, né, o gráfico, gravura, tabela, ele vai desconfigurar inteiro, então é melhor fazer por extenso os resultados principais, e depois, uma vez contemplado, aí sim vocês podem ilustrar, tanto no banner, como para quem for fazer em PowerPoint a apresentação oral, daí fica mais interessante nesse compartilhamento. A conclusão, então, ela também é algo bastante concisa, que precisa responder aos objetivos, pelo menos ao objetivo geral que foi traçado. Então, aqui é um fechamento dessa proposta. Olha, eu tinha esse problema, eu tinha esse objetivo, eu fiz desse jeito, eu cheguei nesse resultado, e aí eu respondo ao meu objetivo, olha, de fato, foi uma experiência exitosa por esse motivo, conseguimos reduzir a fila, conseguimos reduzir o tempo, o nosso paciente ficou mais bem satisfeito, eu tive uma economia de X reais em fazer essa experiência. Então, a conclusão ela tem que ser coerente, que é um dos itens que os avaliadores também sempre observam, de responder aos objetivos que foram traçados. E aí, para a gente também conseguir até classificar esses trabalhos e ter depois uma proporcionalidade adequada, a gente também solicita que vocês escolham palavras-chave que definam essa experiência, que definam essa proposta. Também é um texto com um máximo de 50 caracteres, então sempre a sugestão é ter entre 5 a no máximo 6 palavras-chave que descrevam essa proposta. Quem tiver muita dificuldade pode até utilizar uma ferramenta na internet, que são os descritores em saúde, então a gente faz a busca da palavra e vê, eu vi que tem gente aqui, né, das vacinas, então será que vacina é um descritor ou é uma imunoprofilaxia? Então eu posso encontrar as palavras mais adequadas para colocar, para descrever essa minha experiência. Então, eu que estou, né, junto com a Maria Cristina na parte científica, a gente vai estar auxiliando os nossos avaliadores, mas eu já fiz esse papel de avaliação e eu posso dizer para vocês que às vezes o trabalho ele perde pontos por não ser colocado em cada tópico exatamente o que deveria ser colocado ou ter essa falta de coerência, né? Quer dizer, era uma ideia, mas a ideia não saiu do papel, eu não tenho resultado, eu não tenho uma conclusão. Então, é importante quem ainda não fez o seu trabalho que pense nisso, né? O que eu tenho de interessante que deu certo aqui na minha cidade e que é uma experiência que eu gostaria de socializar com os outros municípios e até com o Brasil e mostrar como que a gente faz e que em outros locais pode fazer também. Então, não precisa ser uma ideia totalmente inédita, mas por que aí deu certo e quais os dados mostram o porquê que deu certo.
Seria mais ou menos isso, não sei se tem mais algum slide aqui, né? E aí eu já vi aqui algumas perguntinhas, agora a gente abre, então, para fazer essas respostas. Obrigada, Fabiana. Eu só vou chamar a atenção mais uma vez. O prazo final para as inscrições de trabalhos é dia 18 de fevereiro, ou seja, semana que vem, antes do Carnaval. No entanto, as inscrições para o Congresso ainda não começaram, tá? Não foi aberta a inscrição ainda para o Congresso. Quando abrir, eu vou enviar e-mail para todos vocês que inscreveram trabalhos para que vocês não percam as inscrições, tá? Fiquem bem tranquilos que no dia que abrir eu vou mandar para o e-mail que vocês fizeram a inscrição do trabalho, vocês receberão o convite para fazer a inscrição, certo? Vânia, a reunião está sendo gravada, tá? Então, a gente vai depois disponibilizar o link. E aqui tem as perguntinhas da Maria Cristina. Eu vou só falar uma aqui que passou na hora que você estava falando, Maria Cristina, sobre o total de autores, né? Massaranduba está perguntando sobre os autores. São 5 coautores, o autor principal totalizando 6, ou seria 1 mais 4? É a pergunta que veio de lá. O autor principal mais 5 coautores. Então, dá 6 no total, né? Isso mesmo. E a Débora aqui também está perguntando se pode ser inscrito apenas um trabalho por município. Não, vocês podem mandar quantos trabalhos vocês quiserem, né? A gente não vai fazer uma seleção por município, a gente vai fazer uma seleção por qualidade dos trabalhos. Então, se o município tiver 5, 10 trabalhos, mandem, né? Vai ser lindo. Vai ser maravilhoso. Eu fiquei muito contente lá que Laje já está dizendo que vai mandar 5. Nós já temos um município que é Rio das Antas, que já mandou 13 trabalhos. Eu fiquei super contente. Por enquanto, é o nosso recordista, o município recordista do envio de trabalho, mas o recorde ainda dá tempo de ser batido. Eu vou ir passando aqui, Fabiana, algumas perguntas que vieram no formulário. Tem mais umas no chat, então eu vou depois esperar tu responder essas aí, tá? Tá, joia. Veio uma pergunta sobre comitê de ética. Não precisa passar por comitê de ética, tá, gente? É um relato de experiência, seria uma pesquisação, eu não sei exatamente, mas não é um trabalho de pesquisa, então não se preocupe com isso. Perguntaram, acho que eu coloquei ali uma pergunta errada. Então, são 5 coautores, certo? E o autor principal. E um responsável desses 5. Então, o autor principal precisa ser o responsável? Não. Pode ser um outro coautor. O autor principal pode ter sido um, e o responsável, que é aquele que vai apresentar, caso o trabalho seja selecionado, que vai levar o banner, pode ser outro. O responsável é o que vai fazer a apresentação. E o autor principal é aquele que escreveu. E os outros 5 são os que colaboraram durante o trabalho. Se foi compartilhado, aí vai ter que tomar uma decisão de quem é o autor principal. Mas eu me lembro de um relato que, no ano passado, um dos trabalhos selecionados, inclusive que foi premiado, a pessoa que escreveu, a autora, estava gestante quando escreveu. E aí o bebezinho nasceu, ela estava de licença maternidade, ela era a autora principal, mas aí ela colocou outra pessoa como responsável para poder fazer as apresentações. Então, não há problema nenhum de não ser o autor principal, o autor responsável, tá certo? O responsável pelo trabalho. Não há formato definido, nem para apresentação e nem para o banner. Use a criatividade, coloque fotos, imagens, gráficos na apresentação no dia do congresso. No envio do resumo, precisa se respeitar o número de caracteres do site e não é possível enviar imagens e gravuras e gráficos durante a inscrição, tá certo? Os trabalhos que foram selecionados para apresentar no congresso só será realizado de forma presencial, então não haverá apresentação online ou outro formato durante o congresso, certo? Mais uma vez chamando a atenção, não é preciso enviar uma imagem de banner durante a inscrição. Somente aqueles trabalhos selecionados para banner devem fazer o banner e enviar no dia do congresso, apresentar no dia do congresso. Não precisa enviar esse formato. Se você já fez esse formato, aproveite e guarde caso o seu trabalho seja selecionado para banner, isso já está pronto.
mas não é necessário, não é obrigatório agora na inscrição enviar essa imagem do banner, tá certo? Eu sei que essa aí é a principal causa de confusão e eu espero que a gente tenha dirimido essa dúvida agora. Se vocês, para aqueles trabalhos que forem selecionados, quiserem fazer uma apresentação em vídeo, podem fazer, pode incluir vídeo na apresentação. A gente recomenda testar anteriormente o som, passar o vídeo lá junto com a apresentação para que não haja problema na avaliação, porque os trabalhos estarão sendo avaliados naquele momento por avaliadores presenciais, certo? E lembrar que mesmo que seja um vídeo de 10 minutos da sua apresentação oral, agora, para escrever o trabalho, esse trabalho deve ser escrito de formato de resumo, certo? Seguindo todos os critérios falados até agora e as definições de cada uma das partes, tá bom? Essas eram dúvidas que vieram. O link da apresentação eu vou colocar de novo aqui. Vou parar a minha apresentação para poder ler as dúvidas do chat. Hoje eu fiz um exercício rápido de manhã, peguei esse total de caracteres e coloquei assim no Word, dá quase 3 páginas de Word, então dá para escrever muita coisa, né? Mas lembrem da coerência, não adianta eu escrever demais e não trazer a ideia, né? Não ficar claro para os avaliadores a ideia. Aqui eu vou começar de baixo para cima para ficar mais fácil. Massaranduba também está perguntando sobre as referências bibliográficas, se podem estar localizadas somente no final ou precisa contar no texto como citação. Pode ser só no final, se for às vezes uma referência muito contundente, assim, de alguma outra experiência, poderia usar aquele artifício do numerozinho, sabe, ter só 1, 2, para não contar tantos caracteres, mas se tiver no limite, pode ser só lá no final, tá? Que não tem essa obrigatoriedade como um trabalho científico. As inscrições já feitas podem ser editadas? Posso mudar os textos? Ainda dá, né, Maria Cristina? Dá, enquanto estiverem abertas as inscrições, ou seja, até o dia 18, você pode entrar lá e editar e fazer de novo as edições que você quiser, modificar como você quiser, tá bem? Se você tiver dificuldade, o que eu recomendo é mandar de novo. Se você salvou o arquivo de novo, se tiver dificuldade, salvou de novo, manda de novo. E quando você abrir a sua página, lá vai ficar os 2 trabalhinhos. Você pode mandar de novo tudo bem bonitinho do jeito que você quer e excluir o anterior. Na pior das hipóteses, quem vai excluir somos nós, porque daí eles vão ser trabalho repetido. Mas aí a gente vai acabar escolhendo o mandado por último, né? Mas se você tiver insegurança, quiser escolher para não ter problema, você pode editar o seu trabalho ou mandar mais uma vez e excluir o anterior. A Bruna Vaz pergunta: e se o trabalho for interinstitucional, abrange mais de 2 secretarias envolvendo a saúde, podemos incluir? Acho que é a mesma dúvida da regional. No fim, um município, né, vai ser o que vai estar vinculado ali na escrita, então a coautoria, obviamente, pode ser das 2 secretarias, mas vai representar apenas um município, é isso, né, Maria Cristina? Eu acho que é a secretaria dentro do mesmo município, né, Bruna? No ano passado, fiquei com essa dúvida. Um dos trabalhos que nós tínhamos foi um trabalho interinstitucional entre a Secretaria de Planejamento do município e de Saúde. Foi um dos premiados na nossa amostra, foi o município de Pomerode. Isso, por exemplo, saúde e educação. Pode, perfeito. Isso é o suprassumo da inovação. Assim, é isso que nós temos, é baixo custo, é reprodutível, é inovação, isso é gestão, porque você comunica-se e considera todas as especificidades das secretarias. Então, pode ser um viés meu, Fabiana, mas eu adoro trabalhos que comunicam uma secretaria com a outra. Secretaria de Justiça, então, perfeito. Eu li trabalhos de judicialização, são excelentes, porque eles trazem respostas que é bem isso, podem ser replicados e tiveram bastante sucesso, né? Ensina como fazer, então é bem interessante. São boas ideias, de baixo custo, e assim, o Conasems também gosta muito, tá? Muito bacana, eu acho que eu já vi já mandou, né, Bruna, seu trabalho, que eu já vi o nome do seu trabalho lá. Mas invistam muito nisso de interação entre as secretarias, interação entre os serviços,
interação entre mostrar uma parte de uma política junto com a outra, com uma população diferente. Então, isso é muito inovador e isso é muito bacana, certo? É bem bacana mesmo, Bruno. A Pode continuar, Fabiana. Karina Schopf está perguntando que ela está com problema na inscrição, que o CPF já está cadastrado, mandou e-mail e não teve retorno. Não sei se depois dá para resolver diretamente com ela. Ela disse que mandou e-mail para o congresso@cosens e que não foi respondido. Ela não consegue recuperar a senha, pelo que eu entendi aqui. É isso, Karina? Nós vamos ter que resolver individualmente o seu problema. Eu vou colocar o e-mail do COSEMES, não do Congresso. Que bom saber que ele está com problemas, o e-mail do Congresso. Mas o e-mail do COSEMES ele está recebendo, tá, gente? E eu vou colocar aqui para vocês tiverem especificamente, Karina, que você tem problemas aí com a senha, por favor, me contacte, nós vamos ter que resolver o teu caso especificamente, tá? Esse é o e-mail do COSEMES. Então, mande direto para o COSEMES se o e-mail do Congresso está... Se o problema do Congresso está com problemas, a gente revê de novo. Mas, Karina, se puder mandar o contato, me chamar o quanto antes para a gente resolver o teu problema, porque a semana passa voando, né? A Heloísa está perguntando se pode ser um trabalho representando o consórcio de municípios. De novo, a gente vai ter que escolher um município para apostar esse trabalho, né? É uma amostra municipal. Então, a gente, além de escolher o município, a gente tem que mudar o ponto de vista para o município. Então, como o município usa essa ferramenta do consórcio para resolver um problema dele de assistência ou de gestão. Mesmo que o pessoal do consórcio esteja trabalhando e seja coautor, a tendência é que olhar do consórcio para o município é escrever o trabalho de um jeito. A gente tem que mudar para olhar do ponto de vista do município, entendeu? Eu não sei se me fiz clara, Heloísa. E é importante que você escolha um município, ou até, se você conseguir transpor este olhar para o município, por que não escrever para mais de um município? Né? Então, se você estava considerando o trabalho, 4 municípios da sua região, como eles usam consórcio. Então, olhar do ponto de vista do município e dizer, o município X, como ele usa essa ferramenta para resolver esse problema. O município Y, ele também usa essa ferramenta e obtém resultados diferentes. E o Z, ele também usa essa ferramenta e obtém resultados diferentes. Então, a partir do olhar do consórcio, talvez você consiga produzir até 3 ou 4 trabalhos, mas aí você tem que listar o gestor municipal como o gestor do município e escolher um município, ter uma parceria, uma coautoria com um desses municípios para fazer um trabalho que se enquadre, que seja avaliado adequadamente pelo Congresso. O Claudir de Pinhalzinho, desculpa, não sei se é o Claudir ou a Claudir, desculpem, posso participar da mostra, mesmo não apresentando trabalho, visando a busca pelo conhecimento? Claro, vai ser lindo, Com vai ser certeza. maravilhoso te ver lá no Congresso. A gente te manda orientações, assim que abrir as inscrições, a gente te manda informações da inscrição. Eu vi ali da Dani Nutri, no caso de interinstitucional. Qual é o representante? É o da saúde, viu, gente? É um congresso de secretarias municipais de saúde. Então, se é um trabalho de agregar educação e saúde, vocês vão mandar o nome de gestor da saúde, né? Os autores podem ser de educação também, não há problema. Mas o gestor é o gestor da saúde. Acho que a Heloísa só complementou aqui a pergunta do consórcio, que já foi respondido. E a Karina depois entra em contato, né, Karina, que a gente já falou. Acho que das perguntas é isso. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta oral aqui no chat. Se eu pulei alguma, por favor, escrevam de novo. Acho que a gente respondeu o que estava aqui registrado. Isso. Vamos aproveitar também para abrir o microfone. Pode falar aí, fiquem à vontade. Não? Bom, gente, se vocês não têm mais dúvidas, eu coloquei o e-mail do COSEMES ali à disposição. Cada região, cada município de vocês tem um apoiador do COSEMES e certamente vocês receberam a informação por eles, informação dessa oficina.
Contactem o apoiador de vocês, caso vocês tenham dúvidas ou problemas, como a Karina, certo? E falem com o apoiador de vocês. Se ele não souber responder, ele vai nos acionar, vai acionar a Fabiana, vai acionar a mim, e nós daremos a resposta o mais breve possível. Quem tiver dúvida de quem é o apoiador, entra no site do COSEMES lá, que tem a lista de vocês, e também tem os nossos contatos diretos, podem dar uma telefonada, podem mandar um e-mail para a gente, sabendo que, com o relato aí que o e-mail do Congresso não está funcionando, mande direto para o COSEMES, que a gente responde em seguida os trabalhos. Fabiana, quero te agradecer a participar da oficina, trazer esse olhar bem científico para o que deve conter cada uma das partes do texto. Vou te dar a palavra para você se despedir e logo a gente encerra a oficina, fecha essa gravação e posta no YouTube para que vocês possam assistir posteriormente. Perfeito. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar fazendo parte dessa mostra catarinense. Também estou bem ansiosa para conhecer vocês pessoalmente, vou estar no evento presencialmente, quero ver de perto os trabalhos. Eu venho com uma veia mais da pesquisa, né, que é a minha área, mas aqui é para socializar experiências e eu acho que é bem importante, né, para o SUS, para melhorar a saúde, a qualidade de vida da população. Então, também me coloco à disposição, caso tenha dúvidas, tanto antes do evento como no dia. Esperamos ver todos vocês lá. E Maria Cristina, obrigada aí pela parceria. Igualmente, igualmente. A Rafaela tem mais uma perguntinha ali, né? Rafaela, na saideira aqui, ó, não ficou claro, no projeto pode inserir imagem ou somente no banner se selecionado? Somente no banner. Quando você mandar o resumo, não vai imagem, tá? É só o texto. Tem um espaço para imagem lá? Tem, mas ele não vai ser avaliado, tá bom? Não é considerado por nós. Aquele espaço lá não é obrigatório. Consegue incluir o link, mas os avaliadores não vão seguir o link para procurar, tá bom? Não será avaliado. Você consegue, se você tiver vontade de colocar lá, você pode, mas ele não será avaliado. Não, os avaliadores não seguirão. A gente recomenda que descreva o resultado lá, tá bem? Mais alguma? Saideira? Vamos lá? Abram a câmera que eu acho que é mais rápido que digitar. Um abraço a todos vocês, gente. Nos vemos no congresso. Vai ser um prazer encontrar com todos. Se vocês não me acharem, eu sou a mulher mais alta que vocês acharem lá. Pode dizer, você é Cristina, porque agora vocês não estão vendo que eu sou grande. Mas quando vocês verem uma mulher bem autona lá, pode me chamar e pode me abraçar, que vai ser um prazer, tá bom? Um grande abraço a todos e a gente se vê em Tubarão. Até breve.